Bom dia a todos e todas. Tá aparecendo permissão aqui, gente, para entrar. Só um minutinho. Agora eu acho que dá para começar. Bom dia, de novo, a todos e todas. Sejam bem-vindos. Teremos agora início da mesa redonda, disseminando conhecimentos matemáticos de forma lúdica e divertida. A mesa será composta pelos professores doutores Marco Antônio Escher, Sandro Rodrigues Mazorchi e Reginaldo Braz Batista, e pela professora doutora Beatriz Causulário da Mota Ribeiro, que estará participando com a gente pelo chat. Aproveitamos para agradecer por aceitarem o nosso convite e pela disponibilidade de participar do nosso evento. Muito obrigado, professores e professora. Agradecemos a presença de todos, os que são da casa e os de fora, e aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão tiradas no final da mesa redonda, podendo ser enviadas a qualquer momento pelo chat. Lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para aqueles que são do ICE, para os internos do ICE, e enviados por e-mail para os demais participantes. Uma boa mesa redonda a todos e todas. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Para darmos início, gostaria de convidar o professor Dr. Marco Antônio Escher, que falará sobre o Laboratório de Ciências e Educação Matemática. O professor Dr. Marco Antônio Escher possui graduação em licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Rio Claro, mestrado em Educação Matemática e doutorado em Educação Matemática, ambos pela Unesp. Atualmente é professor associado do Departamento de Matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do LACEN, o Laboratório de Ciências e Educação Matemática, no Centro de Ciências, e do LAPEN, Laboratório Virtual de Pesquisa em Educação Matemática. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática. Pode assumir a palavra, Escher, por favor. Pode iniciar aí a sua câmera e o microfone. Ok. Já iniciou aqui. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu resolvi interromper um negocinho aqui no computador e ele acaba travando. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer ao convite da comissão organizadora do COMAP para participar dessa mesa. Cumprimento os outros participantes da mesa e vamos bater um papo aqui sobre algumas coisas, né? Eu preparei aqui uma apresentação, eu acabei me empolgando, mas são alguns slides, mas eu vou passar rápido por alguns deles, tá? E colocar só mais na parte que nos interessa. Aqui. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Agora apareceu a tela do seu Google Meet. Agora apareceu a apresentação, agora estamos vendo. Aqui. Então, para alguns que talvez não conheçam, esse é o nome do laboratório, LACEN, Laboratório de Ciência e Educação Matemática. Ele tem uma história, então, para falar das atividades que a gente faz no laboratório, contar um pouquinho da história, porque ele acabou, assim, mais do que a gente esperava, né, sendo um polo de muitas atividades, né? Ele fica dentro do Centro de Ciências, que eu vou comentar daqui a pouco, mas, e vou fazer alguns comentários. Bom, ele tem uma história da minha relação com laboratórios, né? Desde a minha graduação na Unesp, no mestrado, no doutorado, lá nós tínhamos um laboratório que tinha uma característica mais para a formação inicial dos alunos, como é a característica dos laboratórios de matemática das licenciaturas, principalmente, dos departamentos de matemática ligados à licenciatura
nos cursos de graduação em matemática, né? Então, eu tive essa relação, né? Ajudei a estruturar desde a minha graduação, mestrado e doutorado lá. Depois eu trabalhei numa faculdade, fui convidado a criar um curso de matemática numa faculdade particular, no interior de São Paulo, e nós criamos um laboratório também, né? E por outras duas universidades federais onde eu passei, eu pude também colaborar ou com alguma coisa que já existia, ou criando um espaço onde a gente pudesse trabalhar algumas coisas relacionadas principalmente à formação inicial em matemática para a licenciatura, né? Então, isso aconteceu em Corumbá, na Federal do Mato Grosso do Sul, e também em São João del Rei, pertinho aqui. E, vindo para cá, em 2013, eu conheci um espaço que poderia ser um laboratório, né, que ainda hoje no ICE, um laboratório compartilhado de ciências e matemática, né, mas não tive muito acesso, não aconteceram outras coisas, mas em 2015 eu fui procurado pelo setor de sustentabilidade da UF, onde eles iam jogar fora um monte de material e que foi sucateado e assim por diante. E me procuraram e falaram, você quer alguns materiais aí relacionados, que a gente acha que seria relacionado ao ensino de matemática? Eu falei, olha, claro que eu quero, né? E aí a gente trouxe para o laboratório do mestrado, ficou um pouco parado lá, eu usava um pouco, até que em 2017, num projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que o Centro de Ciências participa há muitos anos, eu também fui convidado a falar um pouco sobre matemática, o tema que foi a matemática está em tudo, e participei do grupo, né, de elaboração dessa semana e elaboração de um livro e tudo mais. Nesse momento, foi que eu conheci a direção do Centro de Ciências, e eles me apresentaram um espaço onde, segundo a direção, há mais de 10 anos estavam tentando fazer um laboratório que fosse relacionado a atividades com matemática e que ninguém havia se prontificado a isso. Aí eu prontamente disse que estaria interessado. E no dia 25 de março de 2018, nós tivemos uma primeira reunião com bolsistas que eu estava orientando no mestrado em Educação Matemática. A partir daí, nós começamos algumas atividades, fizemos o Dia da Matemática, dia 6 de maio de 2018, e a exposição que a gente fez para ficar 2 dias, ficou um mês lá, e bastante visitado, né? E aí, então, a gente começou a desenvolver alguns materiais, e a partir de agosto de 2018, nós, enquanto LACEN, entramos no que o Centro de Ciências chama de visitação agendada. Antes ele estava só na visitação espontânea, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse aqui é a cara do laboratório em 2018, né? Ele não tinha quase nada, tinha 2 estantes, alguns materiais, né? E aqui, já em janeiro de 2020, da maneira que nós colocamos os objetos, lá, os materiais, para a visitação espontânea, que nós chamamos. Eu vou falar mais um pouco, tá? Essa é a cara do laboratório, mais ou menos hoje. Tem um pouquinho mais de coisa hoje. Essa é a equipe que trabalha lá. Ela é formada por alunos da graduação, alunos do mestrado, professores, né? E os alunos, na maioria, alunos da licenciatura em matemática, mas tem alguns também são do curso do bacharelado interdisciplinar, né? E aí contamos bastante com o apoio da direção do Centro de Ciências. E aí, como eu falei a vocês, o LACEN, que era para ser um lugar para atividades,
ele passou a desenvolver muito mais do que isso, né? Então, nós temos cursos para professores da rede, desenvolvo algumas aulas na licenciatura lá dentro, algumas pesquisas são feitas ali, a manufatura de materiais e a pesquisa de materiais, né? Mini cursos para alunos da rede pública, atividades para pessoas idosas da comunidade. A gente quer estreitar os laços com outros professores que ensinam matemática, né? E aí nós discutimos também a pesquisa de ensino-aprendizagem em espaços não formais, né? E, do ponto de vista da tecnologia também, nós criamos um laboratório virtual de pesquisa em educação matemática, que também é um paralelo ao LACEN. O nosso público, em 2019, nós temos os nossos livros de registro e também do Centro de Ciência e tudo mais, nós recebemos mais ou menos 60 escolas de Juiz de Fora e região, algumas cidades mais longe até, Teresópolis, Rio de Janeiro, Três Rios, São João del Rei. Isso dá um pouco mais de 3 mil alunos. Cada escola vem com cerca de 3 ou 4 professores, né? Então, mais ou menos 150 professores. E isso dá visitação agendada, né? Que é o que nós vamos falar hoje aqui. E mais ou menos 7 mil pessoas de todas as idades no que a gente chama de visitação espontânea. A gente faz algumas pesquisas lá dentro, né? Nós temos 2 pesquisas em TP, algumas pesquisas de bolsistas de extensão, que eles também acabam fazendo um pouco de pesquisa, e 7 pesquisas em nível de mestrado. Nós já tivemos 5 cursos de extensão de 30 horas, 20 ou 30 horas, 3 participações na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, desenvolvemos 2 feiras de matemática, temos 2 projetos de extensão de longa duração acontecendo, interrompidos pela pandemia, né? E aí as 7 pesquisas em mestrado, 2 já finalizaram e 5 em andamento, né? E na questão do ensino, algumas aulas da licenciatura, em alguns encontros, são feitos dentro do laboratório, né? Principalmente em aulas de matemática escolar 1, 2 e 3, do errado, e na formação continuada também para cursos para professores da rede pública. Nós, nesse tempo todo, elaboramos e estudamos materiais, né? Alguns materiais, vídeos, né? Tudo que a gente pode usar dentro de uma sala de aula. Né? E, para a visitação espontânea, nós conseguimos catalogar assim, e construir mais de 50 objetos, né? Materiais, objetos, jogos, das mais diversas áreas dentro da matemática, né? Geometria, contagem, numeração, né? Conjuntos, tem diversos setores aí desses jogos. Essa aqui é uma foto de um domingo, de um sábado à tarde, né? As pessoas vão lá e ficam brincando dentro do LACEN, né? Existem monitores que ficam lá à disposição e eles acompanham as pessoas que, porventura, queiram entrar no laboratório. Uma característica bem interessante do Centro de Ciências, eu acabei não colocando umas fotos do Centro de Ciências, mas é um espaço bem interessante. As pessoas podem entrar lá sábado à tarde ou domingo de manhã à vontade, né? Não há agendamento. Eles normalmente passeiam por todo o Centro de Ciências e, assim, por coincidência, um dos últimos lugares a ser visitado é o LACEN. Por outro lado, é o lugar em que as pessoas mais permanecem, ficam ali, às vezes, 2 horas e, com alegria, esquecem do celular, né? E aí, agora,
nosso assunto principal, né? A visitação agendada, que é a atividade com alunos, né? Ela se dá de terça a sexta, manhã e tarde. O Centro de Ciência recebe 2 ônibus pela manhã e 2 ônibus à tarde. Então, são 4 ônibus, cada ônibus mais ou menos com 40 alunos. Então, por exemplo, na manhã chegam 80, 85 alunos. São divididos em 2 grupos, e esses 2 grupos divididos em outros 2 grupos de novo. Então, cada turma fica com 20 a 22 alunos. E eles vão para um laboratório, fazem uma atividade e depois inverte com essa mesma turma esses 2 laboratórios. Então, desses 80 alunos, 40 alunos passam, conhecem as dependências de ciências e 2 laboratórios. Os outros 40 também conhecem as dependências e mais outros 2 laboratórios. Bom, um desses laboratórios a ser visitados pode ser o LACEN, né? Ele é bem escolhido, a gente poderia até pensar que é uma escolha anterior, né? O professor, ao fazer o agendamento pela internet, ele escolhe o roteiro e ele pode escolher o LACEN. Uma coisa assim, interessante é que, mesmo sendo o tema matemática, né, que a gente às vezes denota como uma área, às vezes, com poucos atrativos do ponto de vista em relação a outras áreas, né, física, química, é um laboratório muito escolhido para que os alunos sejam levados, né? No laboratório, eles são colocados em duplas, e lá nós temos 3 a 4 monitores que vão desenvolver uma atividade. Que atividade é essa? Todas as atividades que nós desenvolvemos até hoje lá, elas têm algumas características, né? Então, eles têm algumas palavras aqui para a gente. Primeiro, ela tem que ser interessante, né? Porque o aluno, imagine vocês, né? Vocês estão numa escola pública, algumas escolas particulares também vão lá, eles são convidados, vamos fazer uma visita ao Centro de Ciências. Então, nós acreditamos que a última coisa que o aluno gostaria de fazer ao ir no Centro de Ciências é estudar matemática, né? Não que a gente não goste da matemática, mas, veja, imagine se vocês fossem convidados a ir num zoológico, e lá, chegou lá, vocês são trancados dentro de uma sala e falam assim, agora vocês vão estudar matemática. Parece que não era a combinação. Então, nós recebemos um aluno que veio visitar o Centro de Ciências e que tinha, talvez, um outro interesse, né? E aí, então, por isso que as atividades são preparadas com algumas características. Então, quais são elas? Que ela seja interessante, que ela seja acessível, né, para o aluno, que ela seja reprodutível, para que os professores possam reproduzir em sala de aula, que ela seja investigativa, né, que ele possa procurar saber mais, né, manipulativa, sempre que ela manipula alguma coisa, que ele possa criar dentro daquele espaço, que utilize a tecnologia, que tenha uma preocupação com o tempo, porque nós temos 40 minutos, e que tenha um conteúdo matemático envolvido. Essas são as características das atividades que nós temos lá. Algumas atividades, temos mais 2 que não foram colocadas aqui. As atividades, às vezes, são, por exemplo, a segunda, mosaics, ela pode ser feita para alunos de 7 a 10 anos de uma forma e de 11 a 13 anos de uma outra forma, a mesma atividade. Então, ela tem 2 formatos. Então, nós já temos atividades para alunos da educação infantil, de 4 a 6 anos, que é uma contação de histórias, mas que envolve geometria, e ela é bastante movimentada.
uma atividade com geometria e mosaicos, uma atividade com pirâmides e construção a discussão de poliedros e a construção de pirâmides, fractais, para EJA e terceira idade nós fazemos desafios na bancada, tem uma atividade com balanças também, bem interessante, que trabalha com pesos e medidas, ou seja, nós vamos criando oficinas de forma que, com aquelas características, a gente consiga cumprir o nosso objetivo. Então, aqui, por exemplo, aqui eu acho que é uma atividade das pirâmides, são feitas com canudos de refresco. Ela também tem duas versões, com papel com canudo de refresco. Aqui nós temos uma atividade de mosaicos, né, já ao final dela. Né. Aqui, aquela de contação de histórias, onde os alunos são divididos em cores, e é uma história muito interessante, chama Clact, 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 que é uma tesoura, né? E que ela corta os papéis, e os papéis ficam desordenados, depois ela pede para que os papéis formem figuras, e aí os papéis, no caso, são os alunos, que nós criamos esses turbantes aí, né, coloridos, e eles são os papeizinhos, se transformam em papéis, e aí constroem as figuras usando o corpo, né? Aqui nós temos a atividade da balança acontecendo, e aqui a atividade dos fractais, né, também acontecendo. Então, assim, que acho que é o principal dessa mesa, né, eu diria que o LACEN ele é um espaço que desenvolve muita coisa, mas do ponto de vista da atividade para a sala de aula, né, para alunos, ele tem a preocupação com essas características, né, ao criar uma atividade. Né. A gente gostaria que o aluno, ao entrar no LACEN, e a gente faz essa pergunta, né, se ele gosta de matemática, se ele gosta, tá? Mas a gente percebe que ele, embora o LACEN seja um local em que tenha muitos atrativos visíveis, ali, né, a gente percebe que ele não vem para o Centro de Ciências para aprender matemática, né? Mas nós, ao mesmo tempo, percebemos que, após a atividade, ele sai, gostaria, pelo menos, e nós temos alguns registros disso, que ele sai satisfeito na atividade que ele desenvolveu, né? E que ele aprenda alguma coisa em relação à matemática. Isso é o mais importante também. Nós, para isso, fizemos alguns acompanhamentos, indicadores de acompanhamentos, então nós temos um livro de visitas e nós temos fichas avaliativas, né? Então, nós criamos uma ficha para o professor, ele responder. Algumas salas nós entregamos a ficha para o aluno, para responder também, após a atividade. Nós, nas visitações espontâneas, também solicitamos algumas pessoas para responder, e nos cursos que nós desenvolvemos. Então, isso é um material que nós temos e que nós vamos estudando também esse material, né? Bom, só assim, quase que para finalizar, é uma experiência muito interessante, né? Infelizmente, a pandemia fez o trabalho parar um pouco, né? Vamos retomar agora com algumas outras coisas, né? outros tipos de ações, mas o LACEN é um espaço que nos dá bastante alegria de trabalhar, né? Tanto dos bolsistas, nós temos os bolsistas que são do LACEN, e o Centro de Ciências tem mais 60 bolsistas do Centro de Ciências. E esses bolsistas também trabalham no LACEN, né? E de outras áreas também ficam lá. Então, por nossa alegria, o LACEN é o lugar escolhido pelos bolsistas para ficar nas horas vagas, né? A gente
ter transformado aquele lugar num lugar acolhedor, né, de modo geral. Eu acho que seria mais ou menos isso. Depois eu fico aí à disposição para alguma pergunta. Só para vocês saberem, quem quiser visitar, né? Aqui é o site do LACEN. Esse aqui é o site do laboratório virtual. Não tem www, tá? Eu até vou mostrar a tela dele agora aqui. Nós temos no Facebook, temos no Instagram, e se alguém precisar alguma coisa, estou à disposição no e-mail. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui. Aqui é o nosso Facebook, aliás, Instagram, né? A gente coloca as fotos das pessoas que vão lá, né? Das atividades que a gente desenvolve. Tem um espaço Kids, né? Com livros infantis, e coisas bem interessantes, assim, ele pode ficar lá de sábado à tarde, domingo de manhã, à vontade, brincando. E a gente vê umas situações bem interessantes, que são famílias, às vezes, se desafiando ao lado de alguns de nossos objetos lá, que é o Centro de Ciências, né, logo ao lado ali da porta do LACEN. Aqui também é uma outra situação bem legal, né? A gente vê algumas situações bem interessantes que aconteceram durante esse tempo todo. Aqui é um curso de extensão que aconteceu, né, com professores da rede. Aqui, aos alunos aqui formando figuras na atividade CLACT. O laboratório virtual é desenvolvido pela Beatriz, uma aluna do mestrado, onde tem também muita atividade para ser feita em sala de aula também, né? E aqui o site do laboratório. Ok? Desculpa aí se me estendi e fico à disposição. Muito obrigado. Não, professor, sua fala foi ótima. A gente que agradece. Gostaria de lembrar a todos e todas de desligar a câmera e o microfone, que alguns entraram agora durante a fala do Escher. Então, é muito importante que a câmera e o microfone estejam desligados para que a mesa redonda funcione da melhor maneira possível, tá bem? Gostaria de convidar agora os professores doutores Sandro Rodrigues, o professor doutor Reginaldo Braz e a professora doutora Beatriz Causolari, via chat, para dar início às falas do projeto da Caravana da Matemática. O professor doutor Sandro Rodrigues possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora. É coordenador regional da OBMEP e da OBM Universitária. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática aplicada. O professor doutor Reginaldo Braz Batista possui graduação em Matemática Computacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e atua como um dos coordenadores da Caravana da Matemática. E a professora doutora Beatriz Causolari, da Mota Ribeiro, que estará com a gente pelo chat, possui graduação e mestrado em Matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas. É professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenadora da Organização Regional da OBMEP e coordenadora da Caravana da Matemática na UFJF. Tem como principais interesses a teoria de curvas algébricas, a geometria finita e a teoria dos códigos. Podem dar início à fala de vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu vou pedir permissão para eu poder apresentar aqui não sei se... tá aqui. Já, beleza, permiti. Agradeço aí a comissão, está sendo muito bacana. Vou até sentir falta quando terminar o evento, porque vem preenchendo aí um pouco
esse momento que a gente está passando, né, o dia, né, um evento muito bacana, com atividades de manhã, de tarde e até à noite, tá? Então, de parabéns. Agradeço aí a mesa, aí, o Escher pela apresentação, os meus colegas Reginaldo e Beatriz. Bom, eu vou falar um pouco de como surgiu a Caravana da Matemática. E não tem como não falar da caravana, né, desse surgimento dela ficar na UBMEP, né, que é, né, eu acho que todos devem conhecer, né, é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, e ela foi muito inspiradora para a gente criar esse projeto da caravana, né. Só um histórico rapidinho, não vou me alongar, tá? As nossas falas vão dividir, eu vou falar da criação da caravana e depois o Reginaldo vai contar algumas histórias aí da caravana, né? E, como disse, a Beatriz irá participar lá do chat. Bom, então, a UBMEP ela foi criada em 2005. Ela... Bom, eu desconheço qualquer outro projeto ligado ao ensino que tenha um alcance e extensão territorial como tem essa Olimpíada. Ela, rapidamente, ela caiu aí nas graças aí das escolas, né? Em 2005 ela já contou na casa de 10 milhões de inscritos na primeira fase, e depois disso a gente fica girando em torno de 17, 18 milhões de inscritos no país inteiro. Tá? É uma que está presente em praticamente 9% dos municípios brasileiros, mais de 50 mil escolas, né? E a segunda fase ocorre em média, com 1 milhão de alunos no país inteiro. Então, assim, essa Olimpíada, ela veio se transformando ao longo do tempo. Como eu falei, começou em 2005, né? A ideia do que foi surgindo junto com a Olimpíada, né? Um programa de iniciação científica logo no segundo ano, em 2006, porque não é só simplesmente a ideia de fazer uma única prova, né? Ela mexe com uma estrutura que estava há anos, né, congelada no país. As escolas públicas, né, vêm, né, ela vem, né, sofrendo, né, por não ter tanto incentivo. Essa Olimpíada ela resgatou uma coisa muito bacana com as escolas públicas, né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública, minha mãe é professora de escola pública. A cidade que eu morava só tinha 2 escolas públicas, não tinha escola particular, então você não tinha opção também. E você ali era um ambiente interessante que, né, você convivia com todo mundo na cidade. E só que aos anos ela veio sofrendo ataques, né? Então a UBMEP ela resgatou um pouco essa estrutura. Eu entrei aqui na Universidade de Fora, né, só historiando, assim, né, em 97, e eu escutava muito dos alunos que entravam, né, calouros, que eles não tinham condição de estudar, né, os cálculos, geometria, analítica, porque eles eram oriundos. Por perguntar, eu dando aula, eu falo assim, mas a mesma dificuldade que o aluno tem em pública, o da particular também tem. A questão não era essa. Mas era a semente que ficava sendo colocada na cabeça dos alunos, né? E sem saber, às vezes, quando você está no meio, né, acaba que todo o sistema taxava, né? O aluno de escola pública é mais fraco. Então, essa Olimpíada ela veio para quebrar um pouco isso. As universidades, né, por que esse paralelo? Porque as universidades elas não iam sair desse universo que a gente vive dentro da universidade para fora. Por mais que a gente tenha extensões, não tem esse alcance, né? A gente consegue ter um alcance de extensão um raio bem reduzido em volta da universidade.
né? Então, assim, a UBMEP ela veio para realmente jogar para o país inteiro uma nova realidade. E eu vi essa diferença, né? Como eu falei, desde 97 eu dando aula para calor, e esse discurso vinha sendo repetindo, e eu via que esse não era não é porque ele é de escola pública. E aí, com o advento da Olimpíada, a partir de 2005, né, eu comecei uma mudança de postura dos alunos de escola pública. Eles começaram a sentir o seguinte: eu sou capaz. Eles entravam aqui, mesmo tendo alguma dificuldade, eles... Não, eu sou capaz, eu vou conseguir. E essa prova, ela começou a ter isso para eles, essa Olimpíada. Até o ponto que eu escutei dentro de uma sala de cálculo 1, um aluno de pública, né, veio a primeira prova, normalmente as notas não foram assim, né, agradáveis aos alunos, e aí o aluno foi para mim: mas eu não tive a Olimpíada na minha escola, porque eu estudei em escola particular. E aí você vê que o todo, né, eu falei, poxa, que também não é esse problema, né? Então, isso veio deixando assim, atrás da orelha, assim, poxa, fazer alguma coisa, né? Essa Olimpíada, ela resgatou coisa legal para as escolas públicas, mas a gente tem que fazer algo mais, não pode achar tudo na mão dela, né? Então aqui tem todos esses projetos que vieram sendo agregados à Olimpíada ao longo dos anos, como esse programa de iniciação científica júnior, em que os alunos, né, começou com a ideia dos alunos virem para a universidade, passar um sábado e estudar matemática. Parece loucura, né, estudar, eu gostar de jogar bola, né, mas os alunos vinham para estudar matemática aqui. Né, ela criou do saber, que é muito bacana, principalmente para professores, entrar lá, lá tem material, exercícios, você monta listas. O portal do Clubes da Matemática, que é uma ideia muito bacana. Bom, e aí vai os outros projetos, o POT, o PICME, né, um aluno que é medalhista, além dele participar do PIC, ele também do PICME, assim que ele entra na cidade, com iniciação científica, já focado no mestrado. E aí eu destaco basicamente aqui um programa, né, além do PIC, que eu acho esse fantástico, esse programa OBMEP na escola. Ele realmente trouxe um outro viés dentro da Olimpíada, né? E ele surge, a estrutura dele surge em 2014. Né? Então, né, voltando antes de entrar, né, no da caravana, só para ter uma ideia, essa é a região conhecida como MG05, a qual eu estou coordenando. Ela é composta com 7 superintendências. Temos Itajubá, Caxambu, Juiz de Fora, Leopoldina, Barbacena, São João del Rei e Campo Belo. Essas são as cidades sedes das 7 superintendências. Nessa região, tem 139 cidades, 700 escolas, e aí já incluo as escolas particulares que passaram a fazer parte da UBMEP a partir de 2017. Um universo de mais de 220 mil matrículas de alunos nessas escolas, em potencial para fazer a UBMEP na primeira fase. Essa região, eu sempre falei da UBMEP, que é uma região criada. Nós temos 4 universidades federais dentro dessa região. Né? Itajubá, Juiz de Fora, São João del Rei e Lavras, que é em Campo Belo. Nós temos institutos federais também nas outras regiões, em Leopoldina, em Barbacena tem a Epicar, agora perto de São Lourenço, Caxambu, tem um instituto federal. Então é uma região que respira muito ensino. E nas minhas andanças indo nessas regiões para fazer entregas de medalhas em escola, apesar de ter tanta coisa, ainda faltava algo
tanto para os alunos, quanto para os professores, quanto para a escola, né? Precisava de ter algo mais, não bastava ter toda essa estrutura com universidades, com institutos, porque a coisa, né, a universidade é uma coisa que está encravada em Juiz de Fora, e se não é uma ação para sair da universidade, né, para poder se estender na vizinhança, não adianta. Então, uma região que traz muitas medalhas, quando eu comparo essa região com estados do Brasil, a gente fica muito bem posicionado, né? Claro, a gente vai perder para Minas Gerais, a gente está de Minas, né, para o São Paulo, mas com os demais estados a gente de igual para igual, só esse pedacinho. Então, a gente respira muito essa coisa de educação dentro dessa região. Então, eu falava assim, pô, tem que fazer algo mais. Não dá para ficar só por conta, deixar a cargo da Olimpíada de fazer todo esse processo de levar a matemática, né, ao status que está sendo traçado por ela. Então, estou voltando ao invés de andar aqui. Bom, então vou traçar uma linha do tempo para fechar com a história da criação da UBMEP. Eu assumo essa coordenação em 2010, e a primeira coisa que eu faço ao assumir essa coordenação é trazer a secretaria dessa regional MG05 para dentro da universidade. Essa era uma das metas, porque eu tinha que aproximar mais essa Olimpíada com o departamento de matemática. Estava um pouco relacionado, mas parecia que era um apêndice. Então eu trago essa coisa dentro da universidade e imediatamente eu já começo um processo de também trazer a coordenação para dentro para as mãos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Porque até então, né, a coordenação, o que era esse PIC, né? Eram turmas de alunos que aos sábados vinham aqui na universidade ter aula, mas só que a gente não coordenava essas turmas. E eu, muito, né, que o próprio departamento, que o curso de licenciatura de matemática pudesse também ter os benefícios dos programas que a UBMEP oferecia, né? Então, em 2013, eu consigo, junto à coordenação geral da UBMEP, e, claro, com o apoio do antigo coordenador que coordenava essa região de Juiz de Fora, que é o professor Francisco de São João del Rei, a gente consegue criar essa coordenação em 2013 aqui, e na época a colocação do professor Regis para assumir essa coordenação, né? E ele fica por um ano, e a Beatriz, né, ela passa a integrar essa coordenação, a comandar essa coordenação em 2014, mas o departamento já, desde a criação do UBMEP, ele já vinha tendo participações. A própria Beatriz, ela já participava desse PIC em 2011. A Flaviana, né, uma extensão, né, esse projeto PICME, que estava recém-criado, a Flaviana já se torna a coordenadora aqui na Universidade de Juiz de Fora, desse programa. Então, a gente já estava com toda a espinha dorsal da UBMEP dentro do departamento, as ações. E aí veio, né, eu falei, pô, temos que ampliar essas ações, não dá para ficar só por conta disso. E junto, uma parceria de atriz, a gente começa, em conjunto, a visitar escolas. Nesse momento, né, a UBMEP completa 10 anos e ela tem 2 programas, que era um programa de visita às escolas e um programa que veio a se chamar ONI, que é o UBMEP na escola. Ela faz esse lançamento ali, que ela começava a olhar agora para esse espaço educacional nas escolas, né? Não dava para fazer uma prova, criar esses programas, porque isso estava ainda distante dessas pessoas. Então, começa esse processo de, dentro daquela região, daqueles 39 municípios, claro que eu não visitei todos, mas começa eu, né, visitando
pelo fato de ser coordenador regional da UBMEP, a Beatriz, por ter assumido essa coordenação do PIC, ela também começa a visitar algumas escolas, a gente começa a conversar as experiências nessas visitas, e a gente começa a notar que há realmente um distância muito grande da realidade, da vivência, do espaço que as escolas têm, né, a maneira de estar, como que a matemática sobrevive dentro desses espaços, né, e isso veio nos incomodando ao longo do tempo, né. Então eu faço um convite à Beatriz para poder ir junto comigo em algumas escolas e ela faça uma apresentação lá. Então, né, o que eu chamo da primeira palestra da caravana, a Beatriz foi comigo em Cataguases. E qual foi, né, a ideia, né, dessa visita em 2016, lá em Cataguases? Nas reuniões que eu tinha com o comitê da Olimpíada lá no UPA, eles sempre diziam o seguinte: olha, se uma localidade precisa de um recurso no intuito de, né, deles abraçarem mais a Olimpíada, vá à escola, faça palestra, motivos e tal. Então, Cataguases sempre teve medalhistas e aí passou por 2 anos numa, digamos assim, sem algum destaque, e aí entrei em contato com a superintendência de Leopoldina, falei que ia lá fazer uma palestra falando da Olimpíada e uma palestra de matemática, e agendamos e fomos. Eu não imaginava o que ia se encontrar lá. Eles fizeram uma recepção muito bacana. Nós fomos para um local que tinha até um mural lá de Portinari. Foi muito legal, um salão grande com mais de 200 crianças. E depois dessa palestra, né, tanto eu e a Beatriz na volta, falamos: olha, esse vai ser o caminho, a gente tem que dar mais essa ideia. Então vem de forma, né, independente ainda, o que eu chamo de primeiros ciclos de visita nas escolas. Né? A Beatriz, através da coordenação dela do PIC, ela visita do PIC, ela faz uma série de visitas em algumas escolas, porque tinha esse ONI, né, o ABMEP na escola, então ela dá um suporte, ela faz reuniões com os professores das escolas que trabalham, e eu também fazendo as minhas visitas na nação, a gente intercalou algumas visitas em conjunto. No final desse ano, desse ciclo de visitas, né, ainda em 2017, a gente trocava muita conversa com outros professores, o Reginaldo é um deles, a gente sempre estava conversando e ele sempre se mostrou interessado nessa estrutura de levar a matemática até a escola, de ir até na escola, de mostrar para os alunos que, né, uma matemática diferente, de falar da universidade, porque uma curiosidade aqui, 2 curiosidades, talvez a Beatriz comente, né, mas uma foi um pai de aluno, né, nesses anos aí, ele me perguntou se tinha estudo depois que o filho dele terminasse o ensino básico, o ensino médio. Se ele podia continuar a estudar. Eu falei: claro, pode. Era medalhista, ele tem direito a uma bolsa na universidade. Aí ele: mas eu tenho que pagar ela. Não tem dinheiro para pagar. Eu falei: não. A Universidade Federal ela é gratuita. Seu filho pode ir lá fazer. Inclusive tem bolsas de manutenção. Inclusive um dos projetos que estava lá em cima, que é a Bolsa TIM, né, se o aluno medalhista da UBMEP, ele pode concorrer àquela Bolsa TIM. Então comecei a notar que até esse ponto ainda, hoje, você tem pessoas que acham que a universidade é algo que tem que se pagar para estar aqui dentro. Né? Eles têm uma história conversando com um aluno, achava que para poder visitar a universidade tinha que pagar uma taxa tipo um ingresso de entrada, como se fosse um cinema. Então, assim, esse tipo de esclarecimento a gente começou a notar que, apesar da gente já estar em 2015, né, 2016, nessas conversas que a gente estava tendo,
esse tipo de situação ocorria. Então, a gente precisava sair da universidade, a gente não podia ficar retido aos muros da universidade. A gente tinha que levar, e principalmente, porque a Universidade Federal de Juiz de Fora, apesar das outras universidades, mas nas visitas, as pessoas perguntam da Universidade de Juiz de Fora, tem desejo de vir para cá, como também tem outros, mas a gente precisava fazer algo, né? Então, nesse ano, junto com o Reginaldo, a gente faz um convite também ao professor Marco Aurélio, ele se integrou à primeira equipe da caravana, e a gente alinhou as ideias de como seria as ações da caravana da matemática que a gente ia fazer a partir do ano 2018, quando o projeto foi aprovado. A nossa visão era poder ir às escolas, né? Primeiro, a primeira meta era sair da universidade, a gente não podia ficar parado. Pegar essa matemática que a gente faz academicamente e transformar ela em algo lúdico, em algo acessível a um público, né, que a gente pretendia, que são alunos e professores. Poder falar de temática, né, até de pesquisas, né, feitas por professores do próprio departamento, transformar isso numa linguagem mais fácil. E a nossa ideia do projeto era permitir que próprios professores do departamento, que assim desejasse, pudesse ele ir lá e apresentar fazendo, porque esse é um exercício que eu acho que todo pesquisador deveria ter, falar de sua pesquisa para um público jovem, né, e variado desse, que é ir para uma escola e falar isso, porque você amplia a imaginação da criança quando você faz isso. E o desejo dela de seguir uma carreira acadêmica ou, né, fazer um curso aqui, porque a nossa ideia não é só falar de fazer curso de matemática, né? E também mostrar, né, fazer uma divulgação de matemática e mostrar para os professores que eles também são divulgadores, que eles deveriam também pensar em montar palestras, em divulgar a matemática, porque isso faz um bem muito grande, tanto para a profissão deles, quanto, né, para eles mesmos, né, sair, às vezes, dessa situação de, né, vai para a escola, dar aula, volta, tentar dar uma onda, né. Essas ações da caravana, a gente entende que ela é um pouco diferente do lado acadêmico, de fazer um mestrado, de fazer de pensar em fazer uma pesquisa. A ideia aqui é produzir materiais, né, de divulgação, e que os professores também, junto com a gente, pudessem fazer isso, né? Então, essa era uma meta que aí a gente está no processo. Então, em 2018, ao conseguir, né, encravar esse projeto, uma parceria muito importante que a gente conseguiu firmar em 2017 foi que eu programei uma cerimônia no Centro de Ciências. E aí, conversando com ele, que é o diretor de Centro de Ciências, né, quando eu pedi o espaço para poder realizar uma cerimônia lá, né, eu comentei que a gente estava amadurecendo a ideia de criar esse projeto, de levar a matemática até elas, né? E trocando essa ideia, falei com ele, poxa, seria legal também que as escolas que visitassem o Centro de Ciência pudessem receber as palestras, as oficinas, o que a gente faz nas escolas, aqui dentro do Centro de Ciências. E ele gostou muito dessa ideia, e a partir daí, né, a gente, desde o início do projeto, a gente firmou essa parceria em que a gente tem datas reservadas para a caravana, a qual a gente disponibiliza para os colégios, né, que assim quiserem, né, vir também à universidade, que isso também é um lado, né, sair é importante. Importante vir, né, vir para a universidade. E essa parceria foi muito legal porque a gente pôde
notar, né, as duas experiências, né? Quando você vai na casa de alguém e quando você recebe alguém, é diferente, né? A gente nota toda a cerimônia quando a gente vai nas escolas formar, os professores preocupados em nos receber, dar toda a atenção possível, né? E atenciosos, os alunos lá, né? Eles gostam muito, e quando também vem aqui, você vê a euforia, o brilho nos olhos das crianças de estar saindo daquele ambiente também da escola. E essas coisas marcam a vida, né, dessas crianças. Então a gente, né, esse projeto é exatamente esses dois também, né, a gente sai e retorna. Então eu vou passar a palavra, o Reginaldo, ele vai completar a ideia do projeto a partir daqui. Tá? Muito obrigado. Posso começar, então? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar sim. Ok, então, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero agradecer o convite, né, da gente ter esse espaço para apresentar o projeto Caravana da Matemática, e quero já parabenizar os alunos pela iniciativa de criação desse evento, que para mim já está sendo um sucesso, e eu acho que essa iniciativa ela deve continuar aí pelos próximos anos. Eu fiquei muito feliz de ver a forma como vocês estão conduzindo isso, a capacidade de organização desse evento e a qualidade das atividades que estão sendo apresentadas. Então, meus parabéns a todos os alunos do DM que estão envolvidos nessa iniciativa. Tá? Quero cumprimentar os demais membros da mesa, né, os meus colegas da caravana, a mediadora Mariana e o professor Marco Antônio Escher. E, bom, o Sandro fez uma introdução histórica, né, de o que levou a gente a criar esse projeto, e eu quero aqui colocar alguns números do projeto, descrever exatamente o que a gente faz e falar um pouco da minha experiência, né, com as atividades desse projeto. Bom, o projeto, o objetivo é a divulgação de matemática, né, divulgação científica de matemática, principalmente para escolas da região de Juiz de Fora, de Juiz de Fora e região, tá? E as atividades do projeto são palestras de divulgação que a gente leva a essas escolas e palestras também de divulgação que a gente oferece nas visitas de alguns colégios ao Centro de Ciências aqui, né, como o Sandro bem colocou. Nessas palestras, o que a gente tenta explorar é o máximo do que pode ser divertido no estudo de matemática, como o Sandro bem colocou. A gente faz um exercício de tentar traduzir o que se faz em pesquisa, em matemática hoje em dia, para uma linguagem que possa ser atraente para os alunos, né, da escola dos ensinos fundamental e médio, e a gente tem objetivos com esse projeto. Um deles, né, ao fazer divulgação em matemática, é tentar desmistificar essa disciplina. Todo lugar que a gente chega, a gente costuma fazer uma pergunta de quem gosta de matemática, quem não gosta. A maioria diz logo de cara que não gosta, você sempre ouve aquela frase, não sou de exatas. Agora, o que a gente tenta, e que a gente percebe, que a gente consegue depois das atividades, é tentar mudar um pouco essa visão, porque talvez o que falte para esse aluno, para essa criança que diz que não é de exatas, é ter uma experiência com a área de exatas que seja satisfatória, né? Que ele perceba que ele tem capacidades que para ele ainda não estava claro. Então, é frequente que após as atividades, aquele aluno que tinha dito que não gostava de matemática acaba se envolvendo com as atividades e, de certa forma, a gente espera que tenha mudado um pouco a ideia. Bom, essas atividades, além das palestras de divulgação, a gente faz todas as experiências que estão aí à disposição. Então, a gente já trabalhou com teatro, a gente já trabalhou com mágicas,
enfim, com jogos, com desafios, tudo que tiver ao alcance, que for possível usar para fazer divulgação da matemática, a gente usa nessas atividades. Bom, o projeto começou em 2018 e desde lá nós já visitamos em torno de 50 escolas, tá? Atingindo um público de 6 mil alunos, né, nessas visitas. Recebemos em torno de 20 escolas, né, no Centro de Ciências, que gira em torno de 800 alunos atendidos, né, nessas visitas ao Centro de Ciências. E visitamos cidades da região como Guarani, Bicas, Lima Duarte, São Lourenço, o Banco da Câmara, Rio Novo, Santos Dumont, Mar de Espanha, Pouso Alto, Miraí, Belmiro Braga, e uma série de outras cidades. Então, a gente tem espalhado bastante por aí, né, pela região. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que parar as nossas atividades, né? A gente tinha agendado, só para o primeiro semestre de 2020, já tínhamos 10 visitas a escolas e mais 7 palestras no Centro de Ciências já prontas, né? Elas seriam feitas no primeiro semestre, infelizmente a gente teve que parar. E aí nós acabamos redirecionando as atividades para as redes sociais. A forma como a gente conseguiu de manter o projeto funcionando, já que não poderíamos mais fazer visitas nem receber colégios aqui em Juiz, nem na UFJF, a forma que a gente encontrou para poder contornar isso é fazer as ações via redes sociais. Então, Instagram e Facebook são as nossas duas redes que estão aí com mais atividade no momento. A gente tem um site também do projeto, que é o ufjf.br/caravana da matemática, né? Lá tem algum material que a gente já tem um histórico do projeto, né? A gente coloca alguma descrição de atividades que a gente faz. Mas as redes mais intensas no momento estão no Facebook e no Instagram, mais especificamente o Facebook. A gente recentemente conseguiu chegar à marca de 1.000 inscritos e estamos investindo em gerar conteúdo diariamente nessas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook. O que a gente está fazendo nessas redes? Bom, a gente está postando curiosidades, fatos históricos, pequenos artigos de divulgação, desafios, né, desafios semanais. Então, todo dia tem um conteúdo novo nessas páginas e a gente está aprendendo a interagir com o povo, com o público interessado em matemática pelas redes sociais. Nesse momento, a Caravana o Sam colocou, né, somos 4 professores do departamento, a professora Beatriz, coordenadora, a professora Valéria, o professor Sandro e eu, o professor, tínhamos até o início do ano também a presença do professor Marco Aurélio. E, além disso, a gente conta, já passaram pelo projeto 10 alunos, né, de graduação, e hoje a gente tem como bolsistas a Sara, a Letícia, a Aline, a Giovana e o Renan, que estava com a gente até ontem, mas que são, nesse momento de pandemia, e que a gente precisou redirecionar as ações para as redes sociais, o protagonismo desses meninos tem sido essencial, quer dizer, é a geração que sabe lidar melhor com essas tecnologias do que a gente, né? Então, eles têm a linguagem própria para isso. Então, eles estão trabalhando em gerar conteúdo e estão ativos nesse período aí, aprendendo também como é que se divulga a matemática, né? Bom, para quem quiser ter uma ideia do que é que a gente faz, né, qual que é o tipo de proposta do projeto, aqui no Comap mesmo, a gente vai ter uma palestra na terça-feira que vem, a professora Beatriz, que é a coordenadora, ela vai conduzir isso, que é uma palestra cujo título é Heron e criptografia, né, criptografia, o que Heron tem a ver com isso?
Essa foi a primeira palestra que a gente apresentou numa atividade da caravana, era a nossa primeira investida, né, em fazer divulgação matemática, e ela meio que resume bem o espírito do projeto, porque o que a gente quer demonstrar com essa palestra é como que o conhecimento matemático ele está ligado, né, desde o básico. A gente começa nessa palestra do Heron falando um pouco de trigonometria e da fórmula de Heron, até a pesquisa avançada. A gente faz um link entre a fórmula de Heron e a teoria de curvas elípticas e como que essa teoria tem sido usada atualmente para poder trabalhar com criptografia, né, e segurança de dados. Então, essa conexão com tecnologia de ponta, né, com algo que você estuda na escola básica, criar essa ponte, essa conexão, isso que eu acho que é importante, para divulgar mesmo a matemática e mostrar que a coisa não termina ali na fórmula de Bhaskara, no ensino médio, e que a coisa, né, que a coisa continua, as pessoas continuam pesquisando matemática e para resolver questões atuais e importantes. Bom, a professora Beatriz talvez quisesse falar um pouquinho, eu não sei se ela vai estar em condições de falar, se ela puder dar um oi para a gente aí. Ela tinha pedido 5 minutinhos de fala, assim, pediu aqui no chat. Bia, se você já tiver aí e quiser, pode aparecer. Então, eu vou encerrando aqui, que aí é bom que a gente fica com tempo para as perguntas, eu gosto mais de responder as perguntas do que ficar só falando. Então, Beatriz, se você quiser complementar aí para a gente. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Que eu não fiz o teste de som. Estamos ouvindo, Bia. Eu vou agradecer pelo convite à caravana para estar aqui. Vou parabenizar o professor Marco pelo trabalho lá no LACEN. Eu, infelizmente, não consegui no LACEN ainda. Todas as vezes que eu tentei, encontrei... por algum motivo, não consegui. A última foi que eu tentei ir, meu sobrinho de 5 anos desistiu da visita antes, mas tudo bem. Mas vários alunos já me contaram coisas excelentes sobre o projeto, então acho muito bom os dois projetos estarem aqui juntos para se complementar. Queria agradecer pelo histórico que o Sandro fez. Realmente a caravana surgiu das nossas experiências com o BMEP e na relação com as escolas. E queria agradecer também o Reginaldo, que apresentou as coisas que os nossos números, as coisas que a gente anda fazendo, nossa equipe, que eu esqueço os nomes. E aí eu queria só dar um oi, primeiro, para todos vocês que se inscreveram, vieram, e aí no fim eu não ia aparecer, então consegui aparecer. A vida com bebê, tá, gente? É assim que acontece as coisas em cima da hora. Mas queria dizer que esse projeto, ele tem sido muito importante para mim, assim, porque a gente, especialmente nós três e a Valéria, que estamos no projeto agora, que não tínhamos exatamente uma relação com a pesquisa em educação antes desse projeto, era uma pequena relação com o BMEP, mas assim, com a pesquisa em educação, com a leitura de certos autores, com a preparação de atividades escolares, a gente não tinha exatamente essa relação, então tem sido um crescimento muito grande, um aprendizado muito grande sobre várias coisas, inclusive especialmente sobre extensão. O que a universidade pode fazer pelas escolas, o que a universidade pode fazer pela comunidade, que não seja exatamente o que acontece muito aqui em Juiz de Fora, que a universidade é um parque. A população vem no fim de semana, que eu acho lindo, maravilhoso, porque eu vim do Rio de Janeiro e você não quer entrar na UFRJ no fim de semana por nada, com medo, né? Então, aqui a gente tem uma universidade que é um atrator da população, em vez de ser um ponto de medo, é muito bom. Mas, fora isso, o que a gente pode fazer não só como campus, mas como universidade mesmo? O que a gente pode oferecer para a população, para as escolas? E mais do que as escolas, a gente quer envolver as famílias. O que a gente nota
a gente já teve experiência de ir numa escola e depois receber uma outra turma da mesma escola no Centro de Ciências, ou ir numa escola e retornar algum ano depois. Então, a gente nota que os alunos que já participaram de atividades da caravana, eles vêm contar: eu levei essa atividade, essa mágica, por exemplo, eu fiz com a minha mãe, eu fiz com meu pai, eu fiz com meu tio, com os meus irmãos, eu fiz com meus colegas que não estavam na atividade. Então, a gente vê que é um conhecimento que vai disseminando para além do muro da escola, além do que a gente estava projetando. A gente consegue envolver mais pessoas que não estão lá fisicamente. A gente repassa esse conhecimento através dos alunos. Os alunos tornam-se agentes do conhecimento. Então, tem sido bem interessante ver como que os temas vão indo e vão aparecendo necessidades, assim, não é necessidade exatamente, mas vão aparecendo sugestões dos próprios alunos. Teve essa mágica, podia ter uma outra com tal coisa. A gente tem uma palestra que tem uma atividade que é sobre quadrados mágicos, os alunos gostam muito porque a gente faz um quebra-cabeça no final. E essa atividade, por exemplo, já teve aluno que falou: vocês podiam fazer um aplicativo para a gente tentar montar o quebra-cabeça em casa. Vocês podiam fazer online para a gente tentar montar o quebra-cabeça em casa. Então, vem demandas que a gente ainda não consegue suprir todas, claro, mas que a gente tenta atender, que a gente tenta promover mais essa rotatividade das atividades. E aí, com a pandemia, como o Reginaldo falou, a gente teve que interromper essas idas às escolas, por motivos óbvios, e a gente está tentando se reinventar. Aí só queria falar uma coisa que o Reginaldo não falou, que a gente, por exemplo, já participou na hora do lanche da universidade, numa live. O nosso aluno Renan fez uma live muito legal sobre xadrez, ensino com uma aluna da matemática. A gente está planejando outras lives com alunos da matemática, até se alguém tiver uma história legal para contar, ou faça uma iniciação científica e queira apresentar, pode procurar a gente vai fazer live sobre isso. E a gente está também trabalhando uma live junto com o pessoal de um projeto da Unirio, que é os Jogos Matemática, que é um projeto super legal, vai ser dia 10 de setembro, a gente já convida todo mundo para participar. E a gente já está tendo procura de escola e universidade para a gente se apresentar online para eles. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, tem sido um momento de outro tipo de aprendizado. Como que a gente faz divulgação científica online? Coisa que a gente não sabia trabalhar. Inclusive, a gente esbarra em coisas de faixa etária, assim. Eu já perguntei a alguns alunos da matemática sobre coisas que a gente faz, e eles falaram: isso aí tá muito de velho, entendeu? Os jovens não querem ler isso aí que vocês estão fazendo, tem que mudar mais ou menos assim, tenta fazer uns memes, e a gente está tentando, né? Mas a gente está aceitando sugestões de todo mundo. Então, vou aproveitar para chamar vocês para ver as nossas redes sociais. Eu consigo pelo celular? Olha só. 2, 1. Tudo que aparecer na tela será gravado. Esse é o Instagram, galera. O que eu tô abrindo é o meu, tá? Mas eu vou entrar no da caravana. Então, a gente tem aqui o Instagram da Caravana da Matemática, é @Caravana da Matemática. Então, a gente tem postado bastante coisa aqui. Um dos trabalhos de bolsista nosso são GIFs sobre erros comuns de matemática. A gente já está no 4º GIF. A gente também, toda quarta-feira, posta um desafio e espera que vocês tentem resolver e contem pra gente. A gente tem feito biografias de matemáticos que vocês conhecem, que talvez vocês não conheçam e estejam fazendo coisas muito legais. Especialmente, a gente está tendo uma série de matemáticos brasileiros. Esse é o Manfredo, um geômetra excelente que a gente teve no Brasil. E a gente tem as lives, a live do Renan está aqui gravada, quem quiser assistir. E a gente tem várias coisas aqui no Instagram, a gente convida vocês. Tem o jogo, aqui é um vídeo sobre o jogo Frota, que 2 alunas nossas fizeram. Deixa eu ver se tem uma... Não tem uma fotinho do Frota, não, mas enfim. Então, tem aqui várias
Aí tem algumas fotos antigas de quando a gente podia sair na rua, né? Também. Agora eu vou abrir aqui o Facebook. No Facebook, a gente primeiro demorou para descobrir que várias coisas que a gente colocava no Facebook poderiam entrar no Instagram, porque a gente esbarra no tamanho do texto que o Instagram aceita. Mas, enfim, aí aqui é o Facebook da Caravana da Matemática, que é a Caravana da Matemática também. Enfim, deixa eu descer aqui, porque essas coisas aparecem para mim que eu publico, né? Então, já tem mais de 1.000 pessoas seguindo a gente. Aqui é um pequeno explicação de quem a gente é para quando o pessoal entra. E aí a gente tem... Gente, tá aparecendo um monte de mensagem do meu marido. Vocês relaxam, tá? Ó, então, aí aqui, todos os dias a gente tem uma curiosidade de um número sobre o dia. Por exemplo, hoje é dia 21 de agosto. O número de ordem 234 do ano. E a gente tem esse número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é um número primo. Você sabia que esse número é primo? Então, a gente sempre tem aqui uma curiosidade do dia e a gente compartilha reportagens sobre matemática e a gente compartilha também algumas coisas que tem lá no Instagram e várias outras curiosidades matemáticas, desafios. Esse aqui, o jogo do Ultimato, é um jogo de economia. Então, bem, convido vocês todos para conhecerem o nosso Facebook, o nosso Instagram. Agora eu não sei voltar, consegui, eu acho. Eu voltei, gente? Ah, agora eu voltei. Convido vocês para conhecer nosso Facebook, nosso Instagram, e ver o que a gente anda fazendo lá, e dar sugestões para a gente sobre o que vocês gostariam de ver nos nossos canais, o que vocês acham legal, e principalmente agora completar o convite do professor Reginaldo para terça-feira vocês prestigiarem a gente na palestra sobre o Heron e criptografia. Acho que vocês vão gostar de ver que um problema tão antigo se relaciona com uma coisa tão moderna quanto a criptografia de curvas elípticas. Acho que vai ser muito legal. Então, agradeço novamente o convite aí para a caravana estar aqui. Está sendo ótimo. O evento está sendo excelente. Vocês realmente conseguiram envolver muita gente e muitos professores também. Parabéns ao pessoal que está organizando. Agora acabou, a gente não vai mais organizar não. Vocês vão organizar todos os eventos, combinado? Então é isso, gente. Um abraço. Tchauzinho para vocês. Vamos às perguntas, que é a melhor parte. Vamos dar início às perguntas, então. A primeira pergunta é da Jéssica para o professor Sandro. Aí ela pergunta o seguinte: como estudante de mestrado da UFJF, como eu poderia contribuir ao desenvolvimento da OBMEP? Essa é a pergunta da Jéssica. Bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Bom, isso realmente, as formas que a gente pode, né, pensar em contribuições, né, a OBMEP realmente é através, por exemplo, daqueles projetos que eu comentei do PIC, né, que tem encontros com os alunos, né, que, né, há um tempo atrás, né, e também um lado burocrático que é complicado, né, em termos de governo, de bolsas, né, mas antigamente a gente usava alunos de mestrado para auxiliar nos encontros com os alunos, né. Eu também utilizo bastante, né, dentro do possível, né, alguns alunos do mestrado para nos auxiliar nas correções de provas. Mas eu acho que pelo fato, né, uma coisa sempre estimula qualquer pessoa, né. A primeira coisa é conhecer mais o OBMEP. Eu gosto de resolver exercícios. Eu acho que se quer participar, pode conversar, né, sobre essas resoluções e claro, sempre tentar juntar esses alunos do ensino médio, né, para
tentar passar algo para eles, né? E vocês que estão fazendo mestrado têm muita bagagem, dá para treinar e ter essa experiência, né? É mais ou menos isso aí. A segunda pergunta da Noemi, são duas perguntas, na verdade, as duas para todos da banca. A primeira pergunta é: peço sugestões para auxiliar professores da educação básica na seguinte questão: como inserir a implementação de projetos diferenciados dentro do currículo e das práticas avaliativas que o professor tem que seguir cotidianamente? Essa é para todos. Podem escolher aí quem vai primeiro. Eu acho melhor você escolher, senão a gente vai ficar quieto aqui esperando. Pode ir então, Esha, pode começar, por favor. Bom, é uma boa pergunta. Eu diria que a escola, ela, por si só, ela é muito conservadora, né? Algumas pessoas, às vezes, criticam algumas ações em algumas escolas, porque usa não sei o quê, mas se você olhar a escola como um todo, ela é extremamente conservadora, mesmo nós estando em 2020, né? Ela é centrada em aulas positivas e avaliação de conteúdo, né? Você tem, assim, um ou outro professor que desenvolve alguma coisa fora desse esquema, né? Já muito, que é um esquema que a escola ela aceita, né? E aí é bastante difícil de romper. Eu diria que, e aí você tem às vezes propostas, por exemplo, com PCNs, a própria BNCC, que tem, algumas palavras interessantes dentro da proposta, né? Mas que você vê que ela não chega na escola, mesmo estando em documentos oficiais, né? E aí, desculpa pelo barulho, mas eu tenho uma reforma aí do lado, tá? Então tem um somzinho no fundo aqui. Você tem algumas alternativas acontecendo, mas elas são em um número muito pequeno. Bom, o que eu acho que deveria acontecer é a formação continuada de professores, porque, veja, essa mudança de atitude em sala de aula também não é culpa do professor, né? Existe todo um contexto, né? Número de aulas, salário, jornadas, então não dá para esperar também que a coisa vá acontecer de uma maneira natural. Mas, como a gente sempre pensa que a formação ela é contínua, né? Então acho que a formação continuada de professores é uma das respostas que eu daria a Noemi. Nós temos incentivado as escolas num projeto que a gente está agora de elaboração de materiais e instalação de laboratórios de matemática nas escolas, né, salas ambientes, de forma que isso possa criar ali um ambiente de estudo com a matemática, né? E eu acho que são atitudes em determinados momentos, né, para tentar, aos poucos, romper com essa estrutura que é a escola hoje. Acho que seria isso. Algum professor da caravana quer dar continuidade à questão? Bom, eu vou comentar, não sei se o Reginaldo quer comentar, como a gente está em trio aqui. Pegando só esse final aí, né, do Escher, e se quer trabalhar, né, no ensino médio, como que a gente pode fazer essas atividades, realmente a formação continuada, esse viés é muito importante, né? O aluno, professor, né, ele está em constante aprendizado, lendo, buscando, né, se capacitar cada vez mais. Realmente a jornada
ele é algo duro, essas visitas, nessas experiências, né, que a gente tem com a caravana, com a Olimpíada, a gente nota o quanto o professor é exigido muito, né, e jogado muito nas, vamos dizer, para os leões, né. Então, né, mas a gente não pode também ficar nessa inércia. Então, é interessante que busque essas alternativas com uma forma continuada, que leia coisas relacionadas ao trabalho, vai só em matemática, mas se for um físico, a disciplina que estiver trabalhando, né, é legal ler e ter a experiência de ousar, né? Pega um tema, dá uma lida, tenta fazer um roteiro de falar, né, de expor aquilo de uma forma mais tranquila, suave, diferente do que faz no dia a dia, né? Realmente o tempo, né, influencia para poder fazer um trabalho desse. Mas é o que eu tenho, né? Buscar alternativas aí. Mais alguém quer comentar sobre essa questão? Podemos passar para a próxima. Seguindo, já foi ótimo. Então tá bom, Bia. Seguindo aí para a próxima pergunta, ainda da Noemi, para todos. Vocês acreditam que os projetos apresentados têm relação com a nova plataforma YouCoolBed, que tem sido bastante propagada nos últimos dias? A plataforma é YouCoolBed. YouCoolBed. Tá. Bom, posso falar? Pode sim. Eu até visitei o site há uns tempos atrás, ele já tem um tempo, né? Mas veja, nós estamos numa sociedade tecnológica, né? A gente tem toneladas de informação e conhecimento a cada segundo. E temos essas iniciativas, né, de criação de espaços, né, para isso. Ao mesmo tempo que também tem espaços com interesses bastante mercadológicos, né? A gente não pode esquecer isso. Aquela Khan Academy, por exemplo, são projetos de educação. Não são só apenas espaços, né? Alguns deles são projetos de educação, e alguns até ligados a projetos de privatização da educação. A minha questão acho que a gente tem que ocupar todos os espaços, né? Nos anos 90 tinha tudo contra o computador, hoje eu acho que nós temos que ocupar esse espaço, né? Senão ele será ocupado por outros. Então, por exemplo, YouTube, dá para usar? Não usa, né? Tudo acho que é possível usar, como até a caravana está usando aí o espaço do YouTube. Mas eu não acredito assim em um espaço que possa ele fazer. Eu acho que somos nós que ocupamos esses espaços. Tem alguma coisa que eu ia falar aqui? Acho que era mais ou menos isso em relação a esse lugar, né? Só complementando aí, realmente a gente tem que tomar muito cuidado com esses espaços que estão sendo criados novos agora, né? Né, esse viés que o Escher comentou da privatização do ensino, né, é uma coisa também que eu sempre me preocupo muito. Às vezes a coisa tem uma qualidade visual, mas não tem aquela qualidade de conteúdo, né, que possa realmente ser benéfico quanto se vende quando se pronuncia, né, os sites, as plataformas, né? Então, esse discernimento é muito importante que a gente do meio, tanto, né, os professores, né, fica mais por nossas contas, né, os educadores, de fazer
essa leitura, porque é uma coisa muito perigosa, né, a gente ter um canal bonitinho e não ter ali o discernimento do que está sendo feito, se está correto, porque isso hoje mexe muito com esse, ainda mais com essa pandemia nesse momento, né? As pessoas tendem a ficar em casa e acham que, bom, aqui pela internet eu vou achar tudo, né? Esse canal aqui é bonito, tem um visual bacana, né? Uma pessoa de uma forma mais oral, mas vem esse outro viés, discernimento que, para quem está na ponta, tentando aprender e encaminhando, talvez não nota que o que está sendo dito ali, às vezes, é tão, né, não vou usar um termo muito mais, e aí sim precisa de ter uma certa avaliação. Então, assim, esse lado da privatização, ou lá do capitalismo, de chegar, vamos ver aqui, depois a gente passa a cobrar, agora é gratuito, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas, ao tempo, a gente também não pode ficar, né, como professores universitários e tal, a gente tem que também ocupar esses locais para criar uma demanda e oferecer um serviço de qualidade. Né? Agora é muito complicado competir com grandes, como esse site, né, e o Qubit, né, que é legal, é bom, é de uma professora americana, Jo Bolley, que tem trabalhos muito interessantes. Então a gente tem que fazer uma pesquisa realmente detalhada, só tomar esse cuidado, mas eu sou favorável a ocupar os espaços, eles estão aí, e tem que ocupá-los. Muito obrigado. Seguindo para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é do Mário Fontana, a todos da mesa. E ele fala o seguinte: participei de um projeto há um tempo atrás como monitor, chamado Mais Educação. O mais difícil era descobrir material para trabalhar com alunos na prática. Na época, era 2013 e 2014. Fazer algo lúdico e diferente da realidade da sala de aula. Existe alguma disponibilização desse tipo de bibliografia nos projetos apresentados, LACEN ou OBMEP? Ou a Caravana, no caso? Quer ver até a ordem agora ou eu falo de novo? Pode falar, pode falar. Então tá. Olha só, por isso que eu sempre falo da formação continuada, né? Se a gente busca na internet, a gente acaba encontrando muita coisa, né? Mas às vezes a gente não consegue associar aquela coisa ao seu uso e a um uso interessante para ela. O material em si, ele não faz nada, né? Quem faz é a gente utilizando o material, dando uma utilização para aquele material, né? Eu posso pegar o Tangram e ficar brincando com ele, mas eu posso pegar o Tangram e desenvolver uma atividade com ele. E estudar perímetro, estudar área, né? Que são conteúdos bem interessantes, né? Bom, o que eu posso ajudar? Nós criamos um laboratório virtual, que tem lá mais de 20 atividades, que podem ser acessadas gratuitamente, né? Um projeto de pesquisa, a qual a dissertação de mestrado vai ser defendida agora, daqui 1 ou 2 semanas, né? Uma orientando a minha, a Bia. É um laboratório que a ideia é transformar as atividades do LACEN do ponto de vista virtual, né? Nós temos algumas ali, e em breve não, mas que isso dá trabalho, teremos outras, né? E a ideia também é que no site do LACEN a gente tenha outras atividades também à disposição. Ele está meio parado porque essa coisa da tecnologia, né? O Instagram e outros, eles tomam conta do tempo e eles são mais acessados que os próprios sites, né? Mas a gente tem tido um bom acesso ao laboratório virtual, a gente está com mais de 2.000 acessos em menos de um mês aí de criação e muito uso pelos professores do Brasil inteiro.
né? Acho que bem por isso. Então, a nossa contribuição que eu posso dar aí ao o Mário, né, é que nós colocamos aí nos sites, né, e alguns textos também. No laboratório de Torres nós temos alguns textos que podem ser acessados sobre, a gente gostaria que as pessoas lessem sobre o uso dos materiais em sala de aula. Mais ou menos isso. Bom, a caravana ela tem esse interesse também de deixar alguma coisa disponibilizada para uso aí dos professores em sala, né? A ideia é alimentar o site do projeto com os conteúdos que a gente está gerando agora no Facebook e no Instagram, né? Então, a gente está produzindo bastante coisa, tanto no Facebook quanto no Instagram, e pesquisando muito a respeito do assunto de divulgação e ensino de matemática, e no futuro a gente pretende alimentar o nosso site com esse material que for produzido. Agora a gente já tem alguma coisa no Instagram, né? As bolsistas Letícia e Sara produziram um jogo que está disponível lá. Tem a explicação de como funciona, né? Tem um videozinho explicativo. Essa é uma das iniciativas que a gente está tomando, mas a gente pretende ser mais proativo nesse sentido. E aí criar no nosso site, né, no site do projeto, um repositório de atividades, de textos, de conteúdo sobre divulgação matemática. É isso. Passando, então, para a próxima pergunta do Renan, e ele pergunta, a caravana voltará a visitar as escolas após o fim da pandemia? E eu acrescento mais uma pergunta ao professor Escher, se após a pandemia, o Centro de Ciência reabrindo, se o LACEN vai continuar, e com o projeto e tudo mais. Posso responder aqui pela caravana? Pode sim. O Renan, acho que foi um dos nossos bolsistas, né? O Renan Dutra, um abraço para ele aí, ele está seguindo outro rumo agora. E o que a gente mais quer é voltar a atuar da forma como a gente atuava antes, porque essa característica do nosso projeto, que é sair da universidade e de encontro às realidades escolares que estão espalhadas aí, não somente em Juiz de Fora, mas em todo o estado, é o que motiva a gente, né? Essa característica do projeto é que faz um diferencial. A gente ganha muito com essas visitas. Espera também tá levando muita coisa para todo mundo, né, para toda a comunidade escolar. Então, a resposta é sim, a gente quer que, se Deus quiser, quando terminar tudo isso, a gente está de volta na estrada aí, com o ônibus da caravana. Tive que mudar de lugar aqui, porque eles vão estar na reforma. Não, claro que a gente quer, né, igual o Reginaldo disse, voltar, né? O Centro de Ciências vai voltar. A gente até tem feito reuniões aí para ver como é que a gente pode, a partir do momento que a universidade voltar a atividades, né, como é que ele pode voltar, né? Mas por enquanto apenas pelas redes sociais, né? Está implementando algumas coisas mas infelizmente o que a gente mais gosta de fazer, né, que é receber as escolas, isso está parado lá desde março. Não dá para ter uma previsão, né, tudo está muito incerto, mas com certeza iremos voltar ativa, quem sabe aí final de 2021, né? Vamos torcer. Muito obrigada pelas respostas. A gente também espera que isso passe logo para que as coisas possam voltar a caminhar, né? Não temos mais perguntas.
Algum membro da mesa quer fazer mais alguma consideração? Então, não. Então, vamos encerrar aqui essa mesa redonda. Queria agradecer a todos que participaram desta mesa, tanto os membros quanto os ouvintes de dentro e de fora da universidade. Lembrando que o formulário de presença está disponível no chat aqui do Google Meet. E esperamos que todos tenham sido grandemente enriquecidos com essa atividade. Um abraço e um bom dia a todos. Muito obrigada aí, gente.